Fala galera, beleza? Aqui é o Antônio e hoje estamos de volta com mais um vídeo para falar agora sobre porcentagem. Beleza galera? Para começar a falar sobre porcentagem a gente precisa ter uma definição, uma noção intuitiva, né? O que é porcentagem? O que significa quando alguém te diz que vai te dar 10% de desconto? Bom, porcentagem, como o nome diz, vem de porcento. Porcento, ou seja, por 100. Isso aqui significa 100, né? 100. Então, porcentagem me diz quanto eu tenho de alguma coisa se eu tivesse 100 unidades. Como assim? Digamos que eu vou te dar 10% de desconto. É algo que custa 100 reais. Bom, 10%, então eu vou tirar 10 a cada 100 reais. Como a coisa realmente custa 100 reais, então eu vou te tirar 10 reais do preço e aí você tem que pagar 90, certo? Porcentagem nada mais é do que o que eu vou pegar se tivesse 100 unidades. Ou seja, por exemplo, se eu pego 50% de alguma coisa, eu pego metade, certo? Se eu tivesse 100 unidades, eu pegaria 50. Então se eu tenho 2 unidades, eu pego uma. Se eu tenho 4 unidades, eu pego 2. Beleza? Porcentagem é justamente para definir essa razão entre quanto eu pego e quanto tem, certo? Bom, a gente denota por esse símbolo aqui, por cento, e N% é N sobre 100, certo? É basicamente a definição de porcentagem. E para calcular a porcentagem, a gente tem uma regrinha bem simples, que é quando a gente tem esse D aqui, por exemplo, 50% de 150, basta passar isso aqui para forma fracionária e multiplicar pelo 150. Como assim? Isso aqui seria 50 sobre 100 vezes o meu 150. Ora, fazendo essa conta, eu obtenho 5 vezes 15, que é 75. Certo? Então 50% de 150 é 75. Por que isso? Olha, 50 sobre 100, ou seja, metade. Então eu vou pegar metade e multiplicar por 150 e eu obtenho a metade de 150. Certo? Mesma coisa aqui, 40% de 120 seria 40 sobre 100 vezes 120. Fazendo essa conta, a gente obtém 4 vezes 12, 48. 48 unidades, a gente não sabe quais unidades são. 75% de 275 sobre 100 vezes 200. Isso aqui dá 3 quartos, né? Então é igual a 3 quartos de 200. 200 dividido por 4, 50. Então isso me dá 3 vezes 50, que é igual a 150, certo? Calcular a porcentagem é bem simples, beleza? O problema vem quando a gente fala sobre variações percentuais, sobre qual foi a porcentagem de aumento, qual foi a porcentagem de aumento de um valor para o outro, ou então o que eu obtenho quando eu aumento tanto a porcentagem ou reduzo. Certo? Vamos dar uma olhada nisso aí? Pessoal, vamos falar um pouco de acréscimo e redução percentual para continuar o nosso assunto de porcentagem. E para entender esse assunto, por que a gente estuda esse assunto, vamos ver primeiro o nosso problema. Se um almoço custa 10 reais, custava 10 reais, e sofreu um aumento de 20% no seu valor, quanto ele passou a custar? Bom, para a gente fazer isso, a gente faz 20% vezes o preço do almoço e depois soma com o valor inicial, certo? Bom, a gente pode generalizar isso daí, não pode? Justamente o que a gente fez aqui. Para acréscimo ou redução percentual, a gente tem um valor final, certo? Que é o valor que a gente vai pagar, o valor que aquilo realmente custa. Isso vai ser igual ao valor inicial, mais ou menos, dependendo do acréscimo ou redução. Vamos supor que seja um acréscimo, e vai ser mais o valor vezes o percentual, certo? Então, primeiro, se a gente tem um aumento de 20%, então você concorda que eu tenho aquilo mais 20% daquilo, certo? Então eu vou ter aqui V, que é o meu valor inicial, por exemplo aqui seria o preço do almoço, 10 reais, mais o preço do almoço afetado pela percentagem, P%, ou P sobre 100. Então a fórmula final fica o valor
final é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais a porcentagem, certo? Então, digamos que eu tenha um aumento de 20% aqui, como a gente tem no exemplo. Se VF é igual, como é um aumento, eu coloco mais aqui e não menos. V que multiplica, desculpa. 1 mais P sobre 100. O meu P vale quanto? 20, certo? E o meu valor inicial é 10 reais. Então vai ser 10 vezes 1 mais 20 sobre 100. Bom, essa conta aqui dá o quê? 20 sobre 100 dá 0,2 quando a gente faz a divisão. Então esse aqui fica 1,2. 10 vezes 1,2 é 12. Então, se aumentar 20% o preço do meu almoço, eu vou ter que pagar 12 reais em vez de 10. Certo? Vamos dar uma olhada em outro exemplo aqui rapidinho e depois a gente vai passar para variação percentual. Certo? Pessoal, esse exemplo é um pouco mais avançado, mas nada assim muito complexo, que é o seguinte. Digamos que você está num torneio e tem 50 bolinhas de gude. Aí você faz o primeiro jogo do torneio e você no final desse jogo passa a ter 30% a mais de bolinhas de gude. Pois bem, agora você faz um novo jogo nesse torneio, só que você se dá mal e passa a ter 20% a menos do que tinha antes do segundo jogo. Quantas bolinhas você tem no final? Bom, para fazer isso, nada mais é do que acréscimos e reduções percentuais sucessivos. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente calcula com quantas bolinhas a gente ficou no final do primeiro caso e depois, com esse valor final de bolinhas, a gente aplica um novo acréscimo ou redução. Certo? E para isso a gente vai utilizar essas fórmulas aqui, só que nada mais é do que aplicar a fórmula várias vezes, certo? Bom, no início eu tinha 50 bolinhas de gude, então o meu valor inicial era 50 bolinhas de gude. 50 aqui na fórmula. E aí eu passei a ter 30% a mais após o primeiro jogo, então eu fiquei com 1 mais 30 sobre 100 vezes 50, certo? Essa conta aqui é igual a 50 vezes 1,3 e essa conta vai dar 65 bolinhas, certo? Então, após o primeiro jogo, você tem 65 bolinhas. Pois bem, após o segundo jogo, você se dá mal e passa a ter 20% a menos de bolinhas do que tinha antes. Então, agora, esse é o VF1, né? O VF2 é o que? Isso não é um quadrado, tá? Isso é um índice. Isso vai ser 65, o valor inicial para o segundo caso, né? Já que ele falou que passou a ter 20% do que tinha antes do segundo jogo, sendo que antes do segundo jogo ele tinha 65. Só que agora é uma redução, né? Então, ao invés de usar o sinal de mais aqui, eu vou usar o sinal de menos. 1 menos a porcentagem que eu perdi. A porcentagem que eu perdi foi 20%. Então eu vou ficar com 65 vezes 0,8. E aí essa conta aí, né? Pô, vamos ver quanto é que dá. 65 vezes 8 décimos. Isso aqui dá o quê? Esse 8 aqui, com esse 10 corta, sobra 4 em cima, 5 embaixo. O 5 com o 65 vai cortar aqui e vai sobrar 13 em cima. Então essa conta vai dar 13 vezes 4. 13 vezes 4 dá 52 bolinhas de gude. Então você terminou esse torneio com 52 bolinhas. Ou seja, 2 bolinhas a mais do que você tinha no início. Calma aí, você tem 2 bolinhas a mais do que você tinha no início. Então, quantos por cento de bolinhas você tem a mais no final? É 10%? Não, nem sempre é 10%. Aqui, a gente ficou com 2 bolinhas a mais. Mas, em outros casos, a gente poderia não ter. Como é que a gente sabe com quantos por cento a gente terminou no final? Para isso, a gente usa a variação percentual. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de variação em porcentagem para fechar esse assunto? O que é a variação? Para que ela serve?
Bom, a gente tinha 50 bolinhas de gude e a gente passou a ter 52 depois das várias operações que a gente fez no exercício 2, certo? Qual foi a variação no número de bolinhas de gude? Eu tinha 50, agora eu tenho 52, então a minha variação foi de 2 bolinhas, certo? Mas a gente pode ter mais informação sobre isso. Existem vários tipos de variação. Esse tipo de variação que eu falei agora foi a variação absoluta, que é o valor final de bolinhas menos o valor inicial. Mas existem outros. E esses tipos de variação são muito úteis, principalmente nas finanças, né, na matemática financeira, mas também é muito importante na matemática em si, certo? Vamos dar uma olhada. A variação absoluta a gente expressa como ΔV. Esse delta costuma expressar mudança, variação, quanto algo mudou de uma operação para outra. Então, essa variação absoluta a gente expressa como o valor final menos o valor inicial. É bem simples, né? No caso das bolinhas de gude, 52 menos 50 vai dar o número de 2 bolinhas de gude. A variação relativa nada mais é do que quanto eu mudei em relação ao que eu tinha no início. Então, eu tinha 50 bolinhas, passei a ter 52. Então, eu mudei 2 bolinhas. Mas em relação ao que eu tinha no início, eu mudei quanto? Eu mudei o ΔV sobre o valor inicial, ou seja, o valor final menos inicial sobre inicial. Então, isso aqui a gente já sabe que dá 2. E o meu valor inicial era 50. Então, a minha variação relativa vai ser 2 sobre 50. É justamente quanto mudou em relação ao que eu tinha no início, certo? Por isso que a gente diz relativa. E a percentual nada mais é do que a relativa em forma de porcentagem. Perceba que isso aqui quase sempre vai ser menor do que 1, certo? E percentualmente a gente expressa isso como essa razão aqui, relativa vezes 100. Vai me expressar a porcentagem que mudou. Percebe que isso é quanto mudou em relação ao início? Então, se eu multiplico por 100, é quanto mudou em relação ao início por cento. Certo? Então, isso aqui é variação percentual, é quantos por cento eu tinha no início e quantos por cento eu tinha no final, ou seja, quantos por cento eu mudei. E nada mais é do que a variação relativa, ΔV sobre V0 vezes 100. Ou seja, valor final menos inicial sobre inicial vezes 100. Quanto por cento passou a valer mais o imóvel se este custava 120 mil reais e agora custa 144 mil reais? Bom, é só aplicar as nossas fórmulas que a gente tem aqui. O que ele está pedindo é a variação percentual, que, como o nome diz, é quantos por cento mudou, certo? Mas para a gente fazer isso, vamos calcular antes os outros tipos de variação? Bom, a minha variação absoluta vai ser o valor final menos o valor inicial. Isso aqui vai dar quanto? 144 mil menos 120 mil, ou seja, vai dar 24 mil. Essa é a minha variação absoluta. Minha variação relativa vai ser 24 mil dividido pelo valor inicial. Então vai ser a absoluta dividido pelo V0. Bom, meu V0 é 120 mil e minha variação absoluta é 24 mil. Então 24 mil sobre 120 mil, que dá... Olha que legal. Se você fizer essa conta, esses 3 zeros aqui vão embora. E 24 sobre 120 dá 1/5. Ó, que bonitinho. Quando dá 1/5, isso é um sinal de que a variação percentual vai vir bonitinha. Porque olha só, a variação percentual é igual a relativa vezes 100. Ora, isso é igual a 1/5 vezes 100. 1/5 vezes 100, esse 5 cortado com 100 vai dar 20. Dá 20%. Então esse imóvel passou a custar 20% a mais do que custava antes. Essa foi a minha variação percentual, certo? Bom, galera, é isso aí que a gente tem para falar sobre porcentagem. Também é bom sempre fazer cada vez mais exercícios, mas as técnicas dos exercícios que vocês vão ter que aplicar, vocês já viram aqui nesse vídeo, certo? Já viram todo o conteúdo que vocês precisam. E, bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí seu like, comentem com sugestões, reclamações, qualquer coisa que vocês tenham para falar sobre o nosso vídeo que achem que pode melhorar. E se inscrevam no nosso canal para mais vídeos como esse. Beleza, galera? É isso aí, valeu, falou!